Eu tô continuando o vídeo, né, moldando o salgado. Aí eu vou dar uma pausa para daí vir com a parte mostrando a parte de empanar. Vocês desculpem, acabou a bateria e eu tô sozinha, então acabou dando um corte aí no vídeo, mas vocês estão vendo, né? Eu mostrei aquele molde para coxinha e também se você não tem prática de pegar uma quantidade ou você não tem balança para pesar ou no início você vai fazer só para tua família aí mesmo, para tua casa, né? A gente já tem a prática e já pega assim na mão, você já sente mais ou menos a quantidade. Mas pro face e venda, eu aconselho que você compre uma balancinha que tem em casa de utilidade doméstica em torno de R$ 40 aqui na minha região. Eu acho que até tem pela internet, Mercado Livre, deve ser esse valor mesmo. Que é uma balancinha pequena, mas que ela pesa até, tem umas que pesa até 7 quilos, tem umas que pesa até 10 quilos. Então ela é ideal e ela é bem precisa, tá? Eu já comparei ela com uma balança grande digital que eu tenho e dá exatamente a mesma coisa. Então pode confiar naquela balancinha de cozinha, né? Que ela é precisa mesmo. E é bom para você, se você vai fazer para vender, para você medir, pesar massa e recheio. Porque daí vai dar mais trabalho? Vai. Só que vai ficar exatamente tudo com o mesmo peso. Porque tem lugares que exigem, te perguntam quantas gramas tem, sabe? Tem lugares, por exemplo, conveniência de posto de gasolina, eles exigem um padrão. O salgado tem que ter 220 gramas, 280 gramas, são salgados grandes, né? Então, tendo a balança, você vai ter que pesar a massa, pesar o recheio, separar, né? Mas também tem a excelência aí no teu trabalho, né? Quando te perguntarem quantas gramas tem, salgado de R$ 1, você sabe dizer, ou salgado grande, você vai saber dizer, né? E isso também é um diferencial, né? Você saber o peso até para você fazer a tua propaganda aí, né? Então, para quem revende também é importante, né? Porque senão fica um salgado menor, outro maior, e daí isso para o face venda não é bom, tá? Então eu vou dar uma pausa no vídeo para terminar de moldar aqui. Daí eu venho mostrando como eu empano e por quê, tá bom? Ok, então voltando, como a gente acabou fazendo umas maiores, né? Com o molde para mostrar, então aqui nós temos 46 unidades, tá? Do tamanho de R$ 1, para você vender aí a R$ 1. Essa coxinha ficou pesando, eu pesei ele na balança, 50 gramas, tá? Então, eu calculei que de massa cozida tinha cerca de 2 quilos, 2,3 kg. Eu até deveria ter pesado massa e recheio para mostrar para vocês como que dá para dividir e saber exatamente quantos salgados já vai render. Mas eu vou fazer um outro vídeo fazendo assim para você ter uma ideia, porque principalmente para quem vai vender é importante saber, né, quanto vai render. Então, para empanar, eu uso água, temperatura ambiente e a farinha de rosca. Muita gente passa no ovo batido, no leite. Por que eu não faço isso? No ovo batido,
quando você vai fritar ou o cliente vai fritar, acaba espumando muito o óleo. Forma aquela espuma, né, devido à clara do ovo. Então, eu não faço empanado com o ovo. E o leite também acaba deixando o teu salgado mais perecível, tá? Porque nem todo mundo sabe conservar. Infelizmente, às vezes você vende, passa para alguém que acaba deixando fora da geladeira, na parte de baixo da geladeira, né? E não pode. O certo é congelar. Para você vender, principalmente se você for fritar, compensa você empanar hoje e deixar na geladeira, depois cobrir com plástico, colocar numa bandeja, numa forma, cobrir com plástico, tá? Porque senão dentro da geladeira, por causa do frio, ela resseca e trinca, principalmente a ponta, racha. E quando a pessoa vai fritar, abre, tá? Então é importante esse processo, para daí depois você congelar ou fritar, porque quando você empana e já frita na hora, suja muito o óleo, porque ainda não está bem aderido o empanado. Então quando você solta no óleo quente, infelizmente teu óleo dura pouco. E se a pessoa não souber fritar, tiver a temperatura muito alta, acaba queimando o óleo muito rápido e fica com aquele gosto até de óleo. A pessoa acha que é óleo velho, né? Fica aquele gosto de queimado. Depois eu vou mostrar para vocês como que faz, como que eu sei quando a temperatura tá boa para colocar o salgado no óleo, tá? Tem gente que usa termômetro, mas eu não tenho, nunca tive termômetro para medir. Então, eu faço um processo meio das antigas mesmo, que para mim funciona. Gente, é como eu falei, o que eu estou mostrando aqui é o que deu certo para mim, funcionou para mim. E eu espero que funcione para você também. Não estou dizendo que é a melhor forma de fazer, que é a mais maravilhosa, né? Mas para mim foi o que deu certo, foi o que funcionou, foi o que me foi bênção para minha vida, foi o que me deu lucro, foi o que sustentou minha casa e minha família. Então eu espero que seja para você também, tá? Por isso eu vim dividir com vocês. Olha, então aqui você vai passar na água, como eu falei, temperatura ambiente. Eu uso água do filtro de barro, tá? Porque toda a água que eu pego da torneira eu passo no filtro de barro. Então eu uso água a temperatura ambiente mesmo. Pôs na água, passou na farinha de rosca, dá uma desbastada, né? Para não ficar aquele acúmulo de farinha. Já vai colocando numa bandejinha. A bandeja não precisa estar untada com nada, nem com óleo, nem com margarina, nada, nada. Você só vai colocar ela numa bandeja, uma forma, enfim. Aqui você pode pôr várias, né? Eu tô fazendo para mostrar aí de uma em uma, mas ó, você pode fazer uma quantidade maior. Claro que eu peguei um pote muito pequeno aqui para farinha, mas a gente usava, eu tenho potes ali de tamanho família mesmo, porque a gente fazia isso em grande quantidade, principalmente para o salgado grande. Então, aqui se dá uma amassadinha na pontinha, você vai arrumando, né? Tudo a gente tem que ter aquele carinho, aquele capricho, como a gente gostaria de encontrar quando for comer, quando for comprar, né? Então pense sempre que você for fazer, pense, eu gostaria de comer assim, né? Então, esse tempero eu gostaria, nessa aparência, né?
chamaria a minha atenção, porque comida primeiro a gente come com os olhos, né? Então ela tem que estar bonitinha, principalmente a coxinha, que é a rainha, é o carro-chefe dos salgados, né? Então precisa estar bem chamativa, tá bom? Quando você chega nesse ponto aqui, encheu a bandeja. Aí você vai virar aqui, ó. Ó, elas estão assim, você vai virar ao contrário e vai encaixar assim agora, tá? Eu vou terminar de empanar para o vídeo não ficar mais longo, né? Porque já tá um pouco longo. E aí depois a gente volta e eu vou mostrar aquele truque da fritura que serve para mim e pode servir para você também. Bom, então agora vamos para a parte da fritura. Como o salgado não é tão grande, eu peguei aqui uma panelinha pequena, que para mim ela é ótima para fritar, porque ela tem a parede grossa, né? Então isso é importante na hora da fritura também, tá? Panela de ferro, melhor ainda. E como que eu faço o teste? Eu pego um dente de alho, o menor lá que tem, com casca e tudo, e coloco aqui no óleo. Enquanto ele estiver lá no fundo, significa que a temperatura ainda não tá boa para colocar o salgado. Quando ele boiar, quando ele subir, começar a fritar aqui em cima, essa é a temperatura ideal que eu coloco o salgado. Não tá tão quente, porque tem que estar quente, mas não pode estar também queimando já o óleo, porque senão vai muito rapidamente queimar por fora, né? Apesar que a massa já é cozida, o recheio é cozido, né? Mas fica um gosto de queimado, fica como se, além de você perder o óleo, porque o óleo com cheiro e gosto de queimado, ele não vai prestar mais para você utilizar, né? E se você está fazendo aí na tua casa, você pode fritar mais de uma vez nesse óleo, você vai coar ele, né? E vai fritar novamente, mais uma remessa aí de salgado. Então evite queimar o óleo, que isso dá um sabor ruim no salgado. Né? Quem já não comeu em algum lugar que tinha aquele gosto, dá a impressão até que às vezes o óleo é velho e não é. É porque a pessoa queima o óleo, coloca uma temperatura muito alta o salgado e acaba ficando assim. Então, esse é o jeito que eu faço, gente. Como eu falei, tem outros métodos, tem termômetro para o óleo. Muita gente aí usa outros testes. Eu uso esse. Olha lá, o alho já tá subindo. Não sei se dá para ver. Ele tá na metade, tá quase subindo. Qual é a quantidade ideal do óleo? Que o salgado fique submerso, que o salgado fique todo dentro do óleo. Porque se ele ficar com uma parte para fora, é perigoso estourar. Por isso que muita gente às vezes não tem prática, vai fritar salgado, salgado estoura, tá? Por quê? Se uma parte ficar lá dentro do óleo quente e uma fora tomando ar, é claro que vai estourar. Então ele tem que cobrir todo o salgado. Se o salgado for grande, vai ter que ter uma grande quantidade de óleo, tá? Não sei se dá pra ver o alho aí. Olha, tá ali fritando. Não precisa nem tirar do óleo. Enquanto você frita o salgado, ele fica ali, tá? Ó, tá vendo lá? Salgado desse tamanho aqui, eu coloco no máximo 5, tá? Não adianta você querer encher muito, que vai esfriar esse óleo e daí não vai ficar um salgado crocante, tá? E também evite ficar mexendo. Colocou, deixa quietinho ali, fritando por um tempo,
para depois você virar o salgado. Evite ficar ali com espumadeira, colher, alguma coisa mexendo, tá? Então, era isso que eu tinha para dizer da parte da fritura, do teste da temperatura que eu faço com o dente de alho. Há muitos anos eu uso e dá certo. Como vocês viram aí, estava numa temperatura de fritura, mas sem estar queimando o óleo. E daí eu vou dar uma pausa agora no vídeo e depois eu volto com o salgado frito já para você ver. A gente vai cortar um para você ver a quantidade de recheio que tem dentro, né? E eu espero que você faça, que você goste e que seja um sucesso na tua vida. Aqui eu já tirei, né, as 5 coxinhas que eu coloquei, para você ver como elas ficam douradinhas, tá? Olha, mesmo não tendo o coloral, né, que tinha acabado, mas elas ficam bem douradinhas. Você coloca no papel absorvente ali para ela, para tirar o excesso de óleo. Ela não fica encharcada, tá? Mesmo colocando lá os 2 dedinhos de óleo, não fica encharcada. Como eu falei, coloca para fritar, não fique mexendo, principalmente no início, porque a massa ainda tá mole, tá? Depois, ó, ela vai ficar crocantinha, vai ficar com a casquinha bem firminha, mas você precisa deixar fritar. Tem que depois, né, a gente pro final da fritura você pode mexer, mas no início assim, evite mexer, tá? Até porque daí acaba marcando com a escumadeira, né? Olha, mais uma vez eu vou mostrar aqui para você o cone, que é um molde, tá? Que você compra em loja de utilidades domésticas. Eu acho que até no Mercado Livre, depois vou olhar, não tenho certeza, mas eu creio que tenha lá. Eu pagava menos de 10 reais no conjuntinho. Não sei quanto que tá agora, né? Faz muito tempo que a gente não usa, que eu não comprei mais. Antes eu comprava com frequência, como eu falei, que a produção era muito grande e tinham várias pessoas produzindo para que ficasse padronizado, então a gente usava, né? Mas depois a gente mudou o perfil, até porque depois a gente fazia para posto de gasolina, para conveniência de posto de gasolina, e eles exigem um padrão maior, de peso maior, né? Então a gente acabou deixando de lado os moldes, porque o salgado precisava ter quase 300 gramas, né? Então tinha que fazer manual mesmo e pesando massa e recheio, tá? Então esse aqui é a receita da coxinha que nos sustentou, nos manteve, nos abençoou por muito tempo. Essa mesma receita você pode fazer bolinha de queijo, empanado de salsicha, você pode fazer o risoles, tá? Seja ele de queijo e presunto, seja ele de carne, só queijo. É a mesma massa, é uma massa coringa, que você vai poder abrir ela no rolo sem problema. Mas não esqueça, sempre coloque um fiozinho de óleo. Gente, não é uma poça de óleo que você coloca não, tá? É um fiozinho mesmo de óleo, você pode até colocar um pouquinho de óleo no papel absorvente e passar na pedra da pia ou na mesa onde você vai moldar, né? Para você abrir no rolo. Passa um pouquinho de óleo no rolo também, né? E pode abrir a massa para fazer. Olha só que linda que tá ficando.
Ó, agora você pode virar ela, porque ela já tem a casca com resistência suficiente para você virar, sem estourar ou sem marcar. Então, como eu estava falando, você vai passar aí fiozinho de óleo, né, na bancada, na mesa, e aí você pode abrir com o rolo tranquilamente para poder moldar risoles, por exemplo, para ele ficar com a massa da mesma espessura, né? Que tem gente que gosta de até tirar o pedacinho de massa, fazer a bolinha e fazer ele na mão. Só que eu cortava com um copo. Se você tiver cortador de inox, melhor, se não, pode cortar aí com a boca do copo mesmo. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma receita do risoles também, que é a mesma massa, mas ensinando, né? Abrir o risoles, se vocês quiserem. Você vai ver que é uma massa realmente coringa, que dá para fazer vários tipos de salgados, tá? Aqui, olha, e ó, tá crocantinha. Bom, eu falei do rendimento, né? Apesar que eu fiz umas maiores com o modelador ali, então deu 46 unidades. Se eu tivesse feito tudo do mesmo tamanho, teria chegado a 50. Então, com aproximadamente 1,2 kg de farinha de trigo e 1,5 litro de caldo, então renderam essa quantidade de coxinha de 50 gramas, tá? Essa coxinha eu vendo a R$ 1 a unidade. Olha, gente, fazendo algumas observações, tem pessoas que não vendem salgado frito, tá? Vende só o salgado cru, para o próprio cliente fritar. Se você está começando, eu vou dizer para você que é mais vantajoso vender cru o salgado. E quem dá o tom para o cliente é você, quem dá o hábito para o cliente é você. Se você, desde o início, fazer, produzir e vender ela crua, o cliente vai acostumar, ele mesmo vai fritar, né? Até porque para ele também é vantagem, porque se ele compra, vamos supor, 1 cento salgado de você, ele vai fritar de acordo com a necessidade dele, de acordo com a saída, né? Ele vai colocar no freezer, você vai ensinar ele que pode conservar no freezer tranquilamente, estando bem acomodado, né? Ou num pote plástico com tampa, ou então numa bandeja que tem um plástico, tá? Você tem que cobrir isso com plástico, para que o gelo não comece a partir, principalmente as pontas aqui, tá? Eu vou gravar um outro vídeo um dia mostrando como que a gente molda o risoles. O nosso risoles não é moldado em meia lua, tá? Porque ele rachava muito, ficava mais delicado, até na hora de empanar, às vezes quebrava, e no armazenamento também. Então a gente mudou a modelagem do risoles e funcionou, deu muito certo. A gente não teve mais perdas assim de ter salgado quebrado até na hora que estava empanando, né? Então, qualquer dia eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês o risoles, qual o formato que a gente faz, tá? Também você pode fazer ele tamanho grande e também para R$ 1. Eu digo para você que o salgado de R$ 1 ele é mais vantajoso do que o salgado de festa, tá? Salgado de festa dá mais trabalho, né? É claro que se você pegar uma encomenda de festa, glória a Deus, você vai fazer porque, né? Também compensa, mas o salgado de R$ 1 ainda é mais lucrativo e mais rápido, né? Para você fazer e ganhar, tá? Porque ele vai dar mais ou menos 2, vamos supor, uma coxinha dessa aqui equivale a 2 de festa,
né? E você vai estar ganhando mais na unidade. É claro que se você for revender para alguém que vai vender a R$ 1, você vai ter que vender por menos, né? A unidade, o preço da unidade. Eu fiz um cálculo aproximado há algum tempo e cheguei a um valor, claro que não é exato, é aproximado, de 27 centavos a unidade, tá? Já empanado cru, sem fritar. Porque daí você tem que contar o valor do óleo, né, da embalagem, porque você vai colocar numa caixinha. Geralmente a gente compra papel acoplado para forrar a caixa, tá? Que é para não ficar o fundo da caixa todo cheio de gordura, porque acaba absorvendo o óleo, né? Por mais que você deixe numa peneira, que você coloque no papel absorvente, é uma fritura, né, gente? É uma fritura. Então, na caixa vai ficar a marca do óleo. Então a gente usava ou papel manteiga, aí depois nós começamos a usar o papel acoplado. Esse papel acoplado é aquele que geralmente o pessoal embrulha frango, ou então embrulha lanche, tipo aquele lanche daquela marca lá dos Arcos Dourados, quando você compra hambúrguer, vem num papel que ele é tipo um papel plastificado, né? Então aquilo chama papel acoplado. E você compra, aqui a gente compra o por quilo nas casas de embalagem, mas tem também no Mercado Livre, tem em qualquer casa de embalagem você vai encontrar. Tem uns que vende a caixa, tem uns que vendem por quilo. Você compra ali o quanto você quiser e puder, tá? Nós usávamos no fundo das caixas para salgado de festa. Isso agrega valor no teu produto e dá um diferencial para você. Que eu vou repetir, faça com carinho, faça com excelência, faça como se você estivesse fazendo para você e tua família. Faça assim como se você estivesse fazendo para Jesus esse salgado, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma pergunta, pode mandar ou pelo e-mail ou pelos comentários. E como eu já falei, eu sei que tem centenas de receitas, mas essa é a que eu faço, é o que deu certo para mim e eu espero que dê certo para você também, tá? Fique com Deus, boa receita e até a próxima. Conforme prometido, vamos abrir uma, ó. Tá vendo? Ó, crocante, tá? A massa bem cozida e bem recheada. Porque não é aquele recheio feito um patê, né? Que tem gente que faz aquele recheio tipo um patêzinho. Gente, não faça isso, faça assim, ó. Que isso vai ser um diferencial para você poder fazer o teu nome aí na região, na tua cidade, porque você faz uma coisa com excelência, com qualidade, tá bom? Deus abençoe todos que acompanharam até aqui. Desculpe pelas falhas, eu tô filmando sozinha, na simplicidade da minha casa, até para mostrar para você que é possível você fazer com as coisas que você tem na sua casa. Você quer começar o teu negócio? Começa com o que você tem e aí você vai comprando mais material, vai ampliando, e aí Deus vai te abençoar, você vai conseguir comprar maquinário, você vai conseguir expandir, tá? E fazer tudo o que você quiser dentro dos planos de Deus e realizar teu sonho, tá bom? Mas eu quis fazer aqui na pia, no fogão, com a panela pequena, uma panela de pressão
normal, sem ser industrial, para mostrar para você que tudo é possível, tá certo? Muito obrigada mais uma vez. Até o próximo vídeo.